Hoje a gente vai discutir sobre um tema pilar, né, que é essencial para o desempenho das clínicas, dos consultórios. Aliás, é essencial para qualquer negócio, viu, gente? Mas na área veterinária, especificamente, existem algumas peculiaridades que podem determinar aí o avanço do estabelecimento ou levar o consultório, a clínica, a um cenário bem ruim. Né? Nós vamos falar de gestão de pessoas, seleção, treinamento, feedback e outras premissas para o desenvolvimento da equipe, principalmente aí para a área veterinária. E para esse papo, eu vou receber um convidado aqui bastante especial para a gente, um parceiro nosso, que é especialista em gestão de pessoas para a área veterinária, o Wanderson de Oliveira, da IBV Pet. Eu vou chamá-lo aqui, ele já está aqui na live. Vamos lá. Vamos lá, Wanderson. Olá, pessoal, boa noite. Muito boa noite. Ô, Mariana, pessoal que está assistindo a gente, boa noite. Falar um pouquinho de gestão de pessoas aqui hoje, que é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores dores dos empresários hoje em dia. Como você falou, não só do mercado pet, mas de uma maneira geral também, né? É verdade. Satisfação em receber você aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite, compartilhar com a gente aí um pouquinho do seu conhecimento. Tenho certeza que vai agregar bastante, ajudar muito todo mundo que está aqui assistindo hoje. E também as pessoas que vão assistir o conteúdo posteriormente, que ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado também nos demais canais da FinPet, o YouTube, por exemplo. Né? Fala um pouquinho, Wanderson. A gente sabe que a IBV Pet é uma parceira da FinPet, é um fit aí que vem funcionando super bem, né? Vem trazendo ótimos resultados. Mas conta um pouquinho pra gente da empresa, fala um pouquinho de você também dentro da empresa, conta um pouquinho esse cenário aí pra gente, essa jornada de vocês. Legal. Começar a contar a história que eu gosto bastante. Então, Legal. assim, a IBVPet é um Instituto Brasileiro de Varejo. A gente atua em várias segmentações de mercado, sempre focado no varejo, seja de produtos ou de serviços. E a gente tem um braço que é focado no mercado pet. E eu sou justamente o responsável hoje por esse segmento. E basicamente o que a gente faz na prática? A gente começa o nosso trabalho através de ferramentas. Então a gente desenvolve uma série de ferramentas para poder ajudar o gestor de uma empresa veterinária a executar a rotina dele de gestão de pessoas, a poder fazer a gestão de indicadores e por aí vai. E automaticamente, quando a gente oferece essas ferramentas para esse gestor, a gente consegue captar uma série de informações. A gente processa essas informações e devolve para o mercado no formato de capacitação, de treinamento. Então, basicamente, esses são os 3 pilares do BV. Ferramentas, processa esses dados e devolve isso para o mercado em termos de boas práticas, erros comuns. Então, tudo que a gente vai conversar aqui hoje não é baseado na minha cabeça ou na cabeça da nossa equipe. É baseado, basicamente, quando a gente olha para trás e entende, por exemplo, as empresas veterinárias que mais cresceram em 2021, o que elas fizeram para atingir esse resultado? A gente vai entender isso, vai ver, a gestão de pessoas foi talvez um dos pilares mais importantes para elas atingirem o resultado. Mas o que elas fizeram na gestão de pessoas para poder ter esse resultado positivo? Então a gente vai voltando esse filme, vai analisando isso de uma forma quantitativa com indicadores e qualitativa também através de visitas técnicas, e depois a gente divulga isso através de treinamentos, de conteúdos de uma maneira geral. Então, basicamente, esse é o trabalho do BV, é captar informações, processar e devolver isso para o mercado para todo mundo crescer. E falando um pouquinho de mim, eu sou veterinário de formação, mas nunca trabalhei enquanto clínico veterinário, sempre trabalhei nessa área de gestão. Trabalhei durante 12 anos na indústria, tanto de medicamentos quanto de pet food. E há 3 anos eu faço parte do IBV, focado no mercado pet, tratando de estratégia, tratando de planos de negócio, tratando de gestão de pessoas de uma maneira geral também. E com essa parceria fantástica aí com a FinPet. Que legal, bacana. Certeza que a nossa conversa vai render bastante aí, então. Opa, Né? com certeza. Pessoal, vocês que estiverem aí assistindo, acompanhando a gente, se durante esse bate-papo com o Wanderson, vocês tiverem qualquer dúvida dentro do tema, quiserem perguntar, né? Pode ficar à vontade, manda aqui pelo comentários, né? O espaçozinho de comentários aí, que a gente vai responder no final da live, tá bom? Então, fiquem à vontade para
colocar suas dúvidas, que o Wanderson vai responder todas elas no final, tá bom? Wanderson, vamos iniciar o nosso tema aí, que envolve, então, principalmente competências de gestão mais voltadas para o RH mesmo, né? Que é um universo vasto, né? Mas para quem já está no mercado há bastante tempo, assim, eu acho que essa mudança no cenário de empregador-empregado, ela é bastante perceptível, né? As culturas organizacionais mudaram, as dinâmicas de trabalho, principalmente agora depois de pandemia, né? Home office, um monte de coisa aconteceu, né? As pessoas acabaram virando algumas chaves aí. As expectativas dos colaboradores também mudaram, não só salariais, mas também de qualidade de vida, né? E equidade, empatia. Então, eu mesma vivi aquela fase assim de liderança autocrática, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu vivi muito isso, né? E empresas até que submetiam o colaborador a condições até precárias de trabalho, assim, físicas, psicológicas, difíceis, né? E hoje fica evidente, pelo menos para mim, até andei pesquisando, que esse cenário mudou, né? Seja nos perfis das empresas, como também das equipes. Por isso eu imagino que, antes de tudo, é preciso a gente expandir essa visão, né? Para novos conceitos de recursos humanos, né? Você me corrija se eu estiver enganada, mas quais as expectativas atuais, perspectivas? Você confirma essa ótica, assim? Quais as características desse cenário que estão mudando, assim? O perfil do profissional, cultura organizacional? Me conta um pouquinho em relação a modelos anteriores, assim, de recursos humanos mesmo, de trabalho. Mariana, quando a gente analisa justamente o modelo de trabalho, seja no Brasil ou seja até fora do Brasil, ele cada vez mais ele muda de uma forma acelerada. Então, o que a gente tinha antes da pandemia, como você falou, já mudou boa parte desses pilares. E com o mudar das gerações também, isso vai sendo atualizado. Então, a gente convive aí com várias letras, geração X, Y e Z. E um problema muito comum que a gente observa é, por exemplo, o dono de um negócio ele chegar para a gente e falar: ah, mas a média de idade da minha equipe ela é muito alta. Eu não convivo, por exemplo, com pessoas da geração Z, os millennials e por aí vai. Só que acontece, ele esquece que essa pessoa, talvez mais velha que trabalhe com ele, tem filho, tem marido, tem esposa, tem primos, tem tios. Então a gente é o resultado da influência do meio que a gente vive, independente da nossa idade. Logicamente, cada degrau de idade tem suas características mais marcantes. Só que independente da faixa etária da sua equipe, o seu modelo de gestão de pessoas ele precisa evoluir. Isso é uma questão fundamental, certo? E analisando e trazendo esses dados para a gente já começar a discutir, a gente percebeu que nesses 2 anos, onde o mercado pet ele deu um verdadeiro boom de crescimento, quem conseguiu aproveitar melhor esse crescimento foram justamente aquelas empresas que conseguiram fazer uma gestão de pessoas mais próxima. Justamente aquela gestão de pessoas mais presente, mais participativa, mais colaborativa. Num nível que cada vez mais as empresas hoje do setor veterinário, principalmente, elas estão evoluindo para um modelo de parceria com o colaborador. Uhum. Né? Que existem alguns nomes técnicos, mas basicamente é o quê? Ah, eu vou abrir uma filial. Eu vou colocar aquele colaborador ali só como um colaborador ou eu vou colocar ele como um partnership, que é um parceiro meu que ele tem um percentual pequeno daquela empresa, para se sentir dono também. Legal. Então, principalmente essas gerações mais novas, o fator de engajamento delas é muito diferente. Certo? Esse sentimento de pertencimento, esse sentimento realmente de se sentir importante para o resultado da empresa é fundamental. Só que aí, quando a gente olha para o mercado, a gente vê, por exemplo, situações, isso eu vivi ontem com um cliente, onde a equipe dele não sabia nem se a empresa estava crescendo ou caindo, em percentual. Sabe? Então, como você quer ter um funcionário que tem um sentimento de dono, se ele não sabe nem se a empresa está melhorando ou está piorando, está crescendo ou está retraindo? Então, que dono é esse que não sabe nem para onde está indo a empresa? Então, é isso. Eu gosto muito, eu estou aqui no escritório hoje, não estou em casa, mas quando eu trabalho de casa, eu tenho a imagem de São Francisco de Assis aqui do lado. Por quê? Eu gosto dele, porque é padroeiro dos veterinários, mas também porque ele tem aquela frase, que é dando que se recebe. Então, se você quer realmente o engajamento da sua equipe, antes você precisa dar, para depois você receber.
Então, talvez para resumir essa resposta em uma frase, eu diria para vocês que essa é a filosofia hoje que a mão de obra, a equipe pede de uma maneira geral. Eu dou para depois eu receber de volta engajamento, resultados, proatividade e tudo que a gente busca com a nossa equipe. Que legal. E é importante lembrar, né, que toda essa mecânica de recursos humanos, ela não envolve apenas a seleção de pessoas, né? É um processo muito mais abrangente, é todo um workflow aí, né? Seleção, contratação, desenvolvimento, retenção de bons colaboradores, né? E é quase um funil de marketing, né? Sim. E quanto que pode ser devastador não colocar tudo isso em prática, né? Na sua opinião, Wanderson, qual a conscientização que o gestor, a clínica, precisa ter para... Você acabou já dando um pouquinho do norte, né? Mas qual outro aspecto importante você acha que a clínica precisa ter para contar com bons profissionais, né? Uma premissa básica ou aquela outra virada de chave? Fala um pouquinho para a gente. Sim. Mariana, eu vejo o seguinte, existe uma frase do Simon Sinek que ele fala o seguinte, o gestor faz a equipe e a equipe faz a empresa. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Porque se eu sou um veterinário, por exemplo, eu tenho a minha empresa e eu tenho 2 colaboradores que trabalham comigo, são 2 contra 1. Então, ele já tem muito mais peso no resultado dessa empresa do que eu. Se eu tenho uma empresa com 50 colaboradores, infinitamente maior. Certo? Então, cada vez mais o gestor ele precisa entender que ele faz a equipe e a equipe faz a empresa. Ele, muitas vezes, no anseio de trazer resultado, de fazer a empresa crescer mais, aproveitar oportunidades e resolver problemas, ele pula isso. Então, ele quer fazer a empresa. Aí ele começa a se desgastar muito, começa a entrar em burnout e por aí vai. E a empresa não evolui. Então, basicamente, quando a gente fala de pessoas, essa é a sequência. O gestor, talvez uma das maiores missões que ele tem dentro da empresa é formar a equipe dele. E essa formação ela vai desde do processo seletivo, passando por treinamentos, passando por feedback, passando por acompanhamento, passando por N procedimentos que a gente vai falar até um pouquinho aqui ao longo da nossa live, que justamente fazem a diferença para o resultado de uma empresa. E como eu já falei, em 2021, são dados fechados que a gente tem, isso foi o fator mais relevante para definir se uma empresa teve sucesso ou não, ou até aproveitou melhor as oportunidades ou não. Tá? Legal. E falando de seleção de profissionais, né, que vão trabalhar na clínica e o quanto essa etapa é importante, né? Em outra live, a gente teve um convidado aqui que citou um ponto interessante, até que muitas vezes ocorre, é engraçado, mas é bastante avassalador aí para a clínica, que é colocar alguém, por exemplo, na recepção, que não tem a menor condição de estar ali, né? Ele até citou um caso assim, vou colocar minha tia lá na recepção, porque ela está desempregada, coitada, ela é baratinha, né? E ela vai conseguir dar conta daquilo. Mas aí a sua tia, não desmerecendo as tias, tá, pessoal? São pessoas que estão despreparadas para a função em questão, mas assim, aí a sua tia tá odiando estar ali, ela detesta bicho, né? Ela recebe as pessoas com um mau humor enorme, uma cara desse tamanho, e isso pode ser fatal, né? Então, é importante a gente se preocupar com as características ideais para as funções, né? Eu li um artigo da Forbes, inclusive, que indica que as principais soft skills, habilidades comportamentais aí de 2022 mais citadas, eram aquelas básicas, como a gente está acostumado, que é comunicação, protagonismo, flexibilidade, proatividade, perfil analítico, aquele combo, né? Mas para a área veterinária, Wanderson, quais os outros principais aspectos assim a gente deve considerar no momento do processo seletivo, né? Como saber que, de fato, o candidato tem aquelas características que a gente procura, que a gente precisa? Tem alguma estratégia prática para isso? Porque entrevista, né? Na entrevista a pessoa pode falar muita coisa e aí ela se vende bem, mas aí na prática a gente vê que não é bem aquilo ali, né? Conta aí pra gente, na sua experiência, quais as dicas nesse sentido. Sim. Ô Mariana, basicamente, tudo isso que a gente está falando nesse tópico é o processo seletivo. Né? E por mais que toda hora a gente escute esse termo processo seletivo, todo mundo sabe o que é,
mais ou menos sabe direcionar isso, só que muitas vezes a gente não se atém ao significado dessas duas palavras, né? Que é processo seletivo. Ou seja, primeiro, eu preciso ter um processo com início, meio e fim, e que vai evoluindo. E depois ele precisa selecionar. Mas na prática é isso que acontece? Muitas vezes não. A gente percebe que muitas vezes é o que você falou. Ah, preciso de alguém na recepção, vou contratar o menos pior. Ah, eu preciso de um veterinário. Ah, vou contratar o João porque o Pedro indicou ele. Mas eu nem converso com o João, não sei. Ah, ele foi indicado, então já entra lá. Faço uma ligação para ele, gostei do jeito dele falar, entra na empresa. Né? Então, cada hora, dependendo do tempo, dependendo do humor, dependendo do mercado, esse gestor ele faz um processo seletivo, entre aspas, diferente, de uma forma diferente. Então, isso está errado. Por quê? Você não cria um mecanismo onde você vai aprender com seus erros e com seus acertos. O Então, processo, né? Exatamente. Então, assim, se eu fosse deixar uma dica prática para quem está com a gente aqui, primeira questão, organize o seu processo seletivo. Então, crie um processo. Como assim? Faça uma ficha básica. Do que você vai perguntar nessa entrevista? A gente pode até, depois, no final da nossa live, eu vou falar isso várias vezes hoje, a gente vai lançar uma promoção para quem está aqui com a gente hoje de um produto que embasa tudo isso. Tá? Mas se você quiser fazer de uma maneira mais simples, pega uma ficha e começa a escrever as perguntas que você acha mais importantes para esse candidato. Durante a entrevista, marque ali uma breve indicação do que ele respondeu. Aí depois, na próxima entrevista, você fala, essa pergunta não funcionou, vou colocar outra. Então, você vai fazendo essa entrevista evoluir. Né? Então, esse processo ele é fundamental. Então, que seja um processo e que selecione. Às vezes, a gente tem medo de perguntar. Às vezes, a gente tem medo de desafiar o candidato com medo dele, mas será que ele vai achar de mim que eu sou abusado? Que eu... Não. Você tem que entender aquilo ali, porque senão você vai estar contratando uma pessoa que vai te trazer mais problema do que solução. Então, levem ao pé da letra o significado desses dois termos, processo seletivo. Ele tem que ser um processo com início, meio e fim, e ser desenvolvido com o tempo, conforme você for aplicando, e que selecione. Né? Então, nesse meio do processo seletivo, a gente tem inúmeras práticas. Então, quando a gente fala da seleção, até o que você comentou, Mariana, hoje talvez a maior pergunta que a gente receba. Como eu identifico, por exemplo, que um colaborador meu, ou um candidato, melhor dizendo, que está aqui para a entrevista, ele tem engajamento ou não? Porque hoje é a maior dor do processo seletivo, saber se esse colaborador tem engajamento ou não. Aí, para responder isso, eu vou citar até uma cliente nossa de Campinas, o que ela chama de processo seletivo talibã. O que é o processo seletivo talibã? Que medo! Ele desafia o candidato. Então, como ela faz? Não que vocês precisem fazer exatamente assim, mas vocês precisam estabelecer várias fases nesse processo seletivo. Por quê? Se você, por exemplo, primeira etapa do processo seletivo, eu vou pedir que os candidatos gravem um vídeo se apresentando, de 30 segundos. Então, assim, tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que talvez nunca fizeram isso na vida, mas o fato dele pegar o celular e gravar um vídeo já mostra proatividade, já mostra engajamento. E fora que você consegue entender muito mais nos olhos dessa pessoa, no tom de voz dela, a vontade, se ela tem a cultura da sua empresa. Sim. Certo. Aí, esse aqui é infinito, mas eu vou citar só algumas. Por exemplo, no momento da entrevista, a gente não pode ficar só na teoria, na conversa. Então, assim, peça para esse candidato escrever alguma coisa. Porque quando ele escreve, você não verifica só gramática. Você verifica também questões relacionadas à linha de raciocínio, a como ele constrói um argumento. Por exemplo, se eu estou falando de veterinário, se eu estou falando de recepção, a maioria dos cargos dentro de uma empresa veterinária, eles exigem um poder de comunicação grande. Sim. Então, assim, quando eu peço para a pessoa escrever, eu estou entendendo a linha de raciocínio dela também, o poder de argumentação dela. Certo? Uma outra coisa muito importante é teste prático. A gente vê poucas pessoas que fazem teste prático. Então, por exemplo, eu vou contratar um veterinário agora. Quer dizer, então, Vanessa, que eu vou colocar ele para atender? Não. Pega esse veterinário e pede para ele acompanhar uma consulta sua, se você for veterinário, ou do seu veterinário. Fala, João, uma etapa do nosso processo seletivo é você acompanhar uma consulta. A doutora Tatiana vai entrar agora, você pode acompanhá-la?
Aí o que você faz nessa consulta? Antes do paciente entrar, analisa o histórico dele, pergunta o que esse candidato acha, como ele abordaria essa situação na hora do atendimento. Aí na hora do atendimento você vai estar lá e não vai fazer nada, ele vai só olhar. Mas você percebe questões de engajamento, por exemplo, ele abriu a porta, ele puxou a cadeira para o cliente, ele foi simpático, ele organizou o ambiente. Então são itens assim que na prática você vai percebendo. E no final do atendimento, quando o cliente e o paciente forem embora, fulano, o que você achou? O que eu poderia ter feito diferente? Né? Então são elementos que a gente pode fazer para o veterinário, que a gente pode fazer na recepção, que duram, de repente, ali 15 minutos. E a legislação não tem nada contra isso. Faz parte do processo seletivo. Sabe? E Então, você fazer consegue isso na captar prática... vários indícios ali, né? Nessa prática aí de 15 minutos. Exatamente. Então, é diferente, como você falou, Mariana, da questão de perguntar. Porque quando a pessoa precisa do emprego, eu sou simpático, eu sou aberto, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas na hora, as coisas mudam. Entendeu? Então, ter esses argumentos, ter essa conduta ajuda bastante. E alguns outros itens, só para não me alongar nesse tema, que ele é muito legal e é muito importante, Não, é o começo de perfeito. tudo. Pode se alongar. Tô adorando. Mas porque assim, é o começo de tudo. Então, por exemplo, uma prática que é muito comum nos Estados Unidos, e no Brasil as empresas ainda têm uma certa resistência, é o processo seletivo constante. Né? Então, por exemplo, estou com minhas vagas de veterinárias fechadas. Minha recepção está completa. Eu continuo entrevistando. Então, eu estou divulgando lá nos canais essa vaga. Eu vou receber currículos e pessoas interessadas. Não tem problema nenhum você chegar e entrevistar, porque você pode descobrir talentos, pessoas que te encantam na entrevista. Você vai formar um banco de candidatos. Por quê? Quando você precisa, normalmente a pessoa não vira e fala: ô Wanderson, eu vou sair daqui a 6 meses. Não. Eu estou saindo. Então, assim, se você não tem um banco de candidatos completo ali, estruturado, você vai ter que começar do zero, anunciar, e vira aquele desespero. Né? Então, é um item fundamental também. E alguns elementos que são legais também. Por exemplo, a gente tem testes, na verdade nem testes, se eu falar teste, o pessoal me bate. Mas são análises de perfil comportamental. Hoje o mais famoso é o DISC, que a gente usa muito. Então, o DISC é uma ferramenta que você entende o comportamento daquela pessoa através de algumas perguntas que ela responde. E funciona muito. Você consegue traçar o perfil do cargo. Então, o que aquele cargo precisa em termos de perfil comportamental? E o perfil de cada candidato. Depois você faz esse cruzamento. E a partir daí você sabe, o candidato X teve 5 estrelas de correlação. O candidato Y teve só uma estrela. Então você é muito mais assertivo nessa escolha. Né? Entre várias outras práticas que a gente pode citar, mas eu só queria deixar um alerta aqui, Mariana, que é justamente a questão do contratar o menos pior. Nossa, isso acontece tanto, é tão ruim. Sim. Dá mais trabalho do que traz solução, né? Eu falo por experiência própria, porque a gente também faz seleção, né, contratação, e realmente não funciona. Sim, exatamente. Então, o que acontece? O que é eu contratar o menos pior? Isso é muito comum, infelizmente. Às vezes, por empresas estruturadas, às vezes por empresas que fazem tudo isso que eu acabei de citar, mas eles têm uma emergência em alguma vaga, eles vão contratar aquele que é o menos pior. Wanderson, eu não posso contratar o menos pior? Você não deve. Mas pode ser que em algum momento você precise. Mas para isso, existe o contrato temporário de trabalho. Uhum. Tá? Então, se você não tem saída, você precisa pegar alguém, senão vai explodir a sua empresa, faça um contrato temporário. Vai explodir. Oi? Senão vai explodir. De vez em quando tem um cliente falando. É mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Exatamente. Parece que vai explodir mesmo. Exatamente. Então, o que acontece? O contrato temporário ele é interessante porque você alinha as expectativas. Tá? Então, o que acontece? Se você está contratando uma pessoa e está falando, fulano, o seu contrato começa hoje e termina daqui a 60 dias. Porque essa vaga para a gente é emergencial. Isso está alinhado com ele, então quando terminar os 60 dias, ele não vai se sentir injustiçado. Isso é legal para a sua equipe, que já está com você, porque sabe que o fulano vai entrar hoje e sair daqui a 60 dias. Certo? E isso existe por trás disso também algumas vantagens no quesito
burocrático e tributário também. Tá? Então isso é legal. Ah, Wanderson, mas se o funcionário for bom, se ele me mostrou durante o período dele de trabalho temporário que ele merece essa vaga, efetiva ele. Sem problema nenhum. Falar, pessoal, o fulano foi muito bem, tanto que ele vai ser efetivado agora. É muito comum essa prática, por exemplo, em loja de sapato, loja de shopping de uma maneira geral, fábricas, quando tem uma sazonalidade, dependendo do produto que elas operem. Então, isso é comum, não comum, mas acontece já no mercado veterinário, no mercado pet, e traz resultados excelentes, certo? Então, se você precisar contratar o menos pior, que faça isso de uma maneira temporária para realmente, como um cliente meu fala, não abduzir essa pessoa do nada, falar, vai embora, sabe? Então, essa é a questão. Então, fazer isso acaba evoluindo o seu processo de gestão de pessoas. Só que, relembrando, eu tenho como prevenir isso. Que é nutrir no banco de candidatos, registrando as minhas entrevistas no papel. Adorei essa dica. Achei fundamental. Porque na emergência eu já tenho pelo menos 5 pessoas ali que eu posso olhar e talvez contar com elas. Ou tenho dúvida, chamo para um processo seletivo, mas já mais adiantado, no parto do zero. Então vai muito nesse contexto. E um outro aspecto que, infelizmente, a gente precisa discutir também é a questão da formação de mão de obra. Principalmente em cidades médias e pequenas, às vezes essas empresas veterinárias têm dificuldade para encontrar pessoas com as características que elas pedem. Certo. Aí a gente vai justamente para quê? Para formar mão de obra. No formato de estágio ou no formato de jovem aprendiz. Uhum. Então, quando eu preciso formar essa mão de obra, hoje existem instituições que te dão todo o apoio em termos de consultoria, de processos e até o apoio burocrático para isso acontecer. Né? Então, não vejo o programa de estágio, que é um erro muito comum, apenas para tapar buraco. Não, o programa de estágio está formando um futuro profissional seu, que talvez ele vai se formar, ele não vai trabalhar com você, mas você já conhece ele. Então, daqui a 5 anos, pode ser que ele volte para trabalhar com você. É outro objetivo, né? Exatamente. Então, não é o tapa-buraco, e sim valorize o seu estagiário, desenvolva esse estagiário, porque um dia você vai precisar dele. Aí a empresa está crescendo. Isso na área veterinária. Na área de recepção, infelizmente, o segmento veterinário ele não pode trabalhar com estagiários na recepção, mas a gente trabalha com jovens aprendizes. Tá. E o benefício do jovem aprendiz qual é? A gente tem todo o apoio, por exemplo, de instituições como o CIEE, que fazem cursos com esse jovem, tem todo o desenvolvimento com ele em paralelo ao trabalho com a sua empresa. O custo é muito baixo que você tem para manter esse colaborador lá, e você está justamente formando um colaborador sem vícios, sem nenhuma mau costume, e com a cultura da sua empresa. Então, muitas vezes, é interessante a gente formar essa mão de obra justamente para a gente conseguir realmente ter esse banco. Então, assim, o que a gente faz normalmente? Ainda mais se a sua empresa é média ou grande, a gente sempre coloca, por exemplo, se a minha recepção tem 10 pessoas, eu vou colocar pelo menos sempre que pelo menos uma dessas pessoas seja um jovem aprendiz. Por mais que eu não efetive esse jovem aprendiz ao final do período dele. Mas eu sei, por exemplo, que aquela pessoa ela é boa. Quando eu precisar, eu chamo ela de volta. Né? Então, formar mão de obra é um caminho também. Eu acho que o que não pode é fazer o que a gente escuta todo dia. Ah, tá difícil contratar. Ah, eu não encontro pessoas qualificadas. Ah, eu não consigo fazer a minha empresa evoluir no quesito equipe. Mas a gente já falou de vários procedimentos aqui que fazem a diferença, tanto na prevenção quanto na reação. Então, realmente é colocar isso de uma forma organizada, como um sistema de gestão e operacionalizar. Tá? E esse ponto, até mudando um pouquinho o rumo da nossa conversa aqui, Mariana, só um parênteses. À vontade. Muitas vezes o gestor ele cobra processo da equipe, ele cobra a seriedade da equipe, só que ele não tem, por exemplo, um processo de gestão de pessoas. Então, quem está ouvindo a gente aqui, que é dono da sua empresa ou é gestor dessa empresa, você precisa entender que antes de qualquer coisa, você precisa ter um processo de gestão. Depois você vai cobrar um processo da sua equipe. Certo? Então, se você faz gestão de pessoas de qualquer jeito, a sua equipe vai se comportar de qualquer jeito. Lembra do São Francisco, que é dano que se recebe? Então, dê primeiro a eles isso, estruture um processo de
seleção, de treinamento, de feedback, várias coisas que a gente vai conversar aqui ainda hoje, porque isso vai mostrar para a sua equipe que você tem um processo organizado. Então, a equipe se sente na obrigação de devolver isso também. Isso traz credibilidade para o que você fala, traz seriedade para a sua empresa. Então, tudo começa com você. Então, a mudança, se você hoje não tem uma equipe engajada, se você não tem resultado, se você tem muito problema com a sua equipe, onde começa a mudança? Com você, a partir de vários itens que a gente já discutiu aqui e vai falar ainda hoje. Se depender, né, Mariana? A nossa live vai até meia-noite hoje. Ah, adoro. Tem carta branca aí por mim. Wanderson, muito legal. Olha os tapas na cara aí, né, galera? Com essas informações muito enriquecedoras, realmente. Concordo aí integralmente com o que você disse. Mas, vamos lá, selecionei o candidato. Depois de todo esse processo, depois de todo esse fluxo organizado, tem que ter planejamento, né, gente? Até para recursos humanos tem que ter planejamento. Não adianta fazer o negócio no susto que não vai funcionar. Mas selecionei o candidato, tá? E aí, em qual etapa que a gente entra agora? Mariana, o comum é o funcionário entrou, recepcionista, apresenta a recepção para ela e o pessoal se vira lá. Um ensina para o outro, vai, aquilo lá, e sai coisa boa, sai coisa ruim. É o acaso que define. Né? Mas qual que é o contexto ideal? Então vamos falar agora das empresas que mais crescem, dos processos que mais funcionam dentro do nosso mercado. Basicamente, contratei, a gente começa dentro de um processo que a gente chama de integração. Uhum. E o que é integração? A partir do momento que o João, que você acabou de contratar, ele coloca os pés na sua empresa, você precisa ter um escopo de trabalho preparado, um processo preparado. E como é que normalmente a gente conduz isso? Tá? A gente normalmente começa pela questão da pessoa. Então, por maior que seja a sua empresa, a gente sempre aconselha que a primeira conversa desse colaborador no seu primeiro dia seja com o dono, o gestor, o diretor dessa empresa. Tá? Porque você é a personificação da sua empresa. Você é o ícone dessa empresa. Certo? Então, como deve ser essa conversa? Lógico, você vai seguir o clima, o ambiente, a reação, mas realmente conte a sua história, conte a história da sua empresa, quais são os seus valores, conte de uma maneira muito aberta um pouco do que vocês vivem. Porque isso já vai justamente o quê? Abaixando a poeira, já vai direcionando a entrada dessa pessoa e ela já vai relaxando. Então ela já vai entendendo, ela já vai se sentir abraçada desde aquele primeiro momento. Mais uma vez, eu dou para depois eu receber. Certo? Então esse é o primeiro aspecto. A premissa. Exatamente. Talvez seria o primeiro ponto. Aí a gente vai entrar, o processo de integração ele envolve muito a questão de treinamento. E sempre que a gente fala de treinamento, a gente fala de dois aspectos, que é o que a gente chama aí, tecnicamente de human skills e technical skills, né? Habilidades humanas e habilidades técnicas. A gente sempre aconselha você começar a integração pela habilidade humana. Por quê? Se você tem um pet shop, se você tem uma clínica veterinária, sem dúvida nenhuma, o que faz a competência mais importante para a sua equipe é justamente o poder de se relacionar com outras pessoas. Eu ainda escuto muito, principalmente quando a gente dá palestra na universidade, o pessoal fala assim, eu escolhi veterinário porque eu não gosto de gente. É o maior erro do mundo. Cara, se você não gosta de gente, você tem que virar eremita. Você tem que ir lá para uma caverna, no deserto, ou né, em alguma mata fechada. Não tem como, a gente tem que se relacionar com pessoas o tempo inteiro. Exatamente. E assim, o seu paciente, que é o cachorro, o gato, e que qual animal que seja, ele vem com o tutor do lado dele. No mínimo um, quando não vem com 2, 3 ou mais. Ele não vai sozinho, né? Exatamente. Então, assim, o veterinário, a recepção, ou qualquer outro cargo dentro de uma empresa do setor pet, sem dúvida nenhuma, a competência mais essencial é esse poder de relacionamento interpessoal. Certo? Então, por isso que a gente aconselha a trabalhar nessa integração. O primeiro momento é os aspectos humanos, para justamente esse colaborador ele se sentir num ambiente favorável para ele, e não ele se fechar. Então, a gente sempre aconselha o quê? Que
que você mostre a sua empresa, apresente quem é quem vai trabalhar com ele. Então, crie esse relacionamento que seja durante 1 hora, que vai justamente trazer um ar de familiaridade maior para ele. Isso é o mínimo. Mas tem vários outros aspectos que depois a gente pode até aprofundar sobre o treinamento. Só que o que a gente aconselha na integração? Evolua de uma maneira gradativa. Tá? Então, não ache, por exemplo, eu contratei uma recepcionista que já trabalha 30 anos no mercado pet. Eu não preciso fazer integração com ela. Precisa. 30 Talvez anos. até mais. Porque assim, o que acontece? Ela trabalhou 20, 30 anos no mercado pet, só que ela trabalhou em outras empresas. Ela não trabalhou com você ainda. É verdade. Então, eu preciso integrá-la da mesma forma. Então, um passo de cada vez. Conhecer o setor dela, conhecer os outros setores, entender a importância do que ela faz, qual a importância de atender bem um cliente pelo telefone, qual a importância, muitas vezes, do cliente chegar e tratá-lo pelo nome, e por aí vai. Então, você vai justamente colocando isso de uma maneira muito natural. Então, sempre, mais uma vez citando o Simon Sinek, ele fala, a gente não pode treinar somente mostrando o que a pessoa deve fazer. A gente tem que mostrar o porquê ela deve fazer aquilo. O propósito de, por exemplo, perguntar o nome do tutor na hora de uma ligação telefônica. E por aí vai, isso é infinito. Então, essa integração, muitas vezes, é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A gente já vivenciou várias experiências onde a gente fez um processo seletivo fantástico para a empresa, contratou candidatos fantásticos, e eles simplesmente chegaram e foram largados lá, na empresa. E esse candidato fantástico, ele vai pelo ralo. Ele se desmotiva, ou a equipe não o apoia. Não sabe o que fazer, né? Não sabe para onde ir. Exatamente. Não tem diretrizes, né? E até nesse aspecto, Mariana, um ponto muito legal também é o que a gente chama de anjo. O pessoal do Sul chama de padrinho, que é justamente o que é o anjo. É justamente você pegar uma pessoa, por exemplo, contratei uma recepcionista. Eu pego uma pessoa da minha recepção e falo o seguinte, ó, Maria, eu quero que você seja o anjo da candidata que vai entrar agora. Então você vai acompanhá-la durante 1 mês e depois a gente vai conversar para verificar se ela foi bem acolhida, se ela está desempenhando bem o trabalho dela. Então o que esse anjo faz? Ele é apresentado já no primeiro momento para o colaborador e fala, ó, pode contar com a Maria para o que você precisar. Então ele vai ter uma referência ali dentro. A Maria, por exemplo, vai almoçar com ele, a Maria vai acompanhar ele nas rotinas mais iniciais, que ele não conhece, e vai desenvolvendo essa pessoa. Vira um elo de confiança num primeiro momento ali, uma referência. Então isso acaba estreitando os laços com a empresa de uma forma geral. Isso é bom para quem está chegando, mas isso é bom também para quem foi escolhido como anjo. O desenvolvimento. Exatamente, porque assim, a Maria poderia ser, e isso é normal, ter ciúme de quem tá chegando. Tá vendo? Ó, o fulano tá chegando aí, ó, mas não sei não, hein? Mas quando Você já acaba com esses ciúmes logo de cara fazendo isso. Exatamente. Quando ela se sente parte dessa integração, fala, Maria, eu preciso que você seja o anjo da pessoa que está entrando agora, justamente para ela ter um desempenho gigante aqui dentro. Ela realmente transforma a nossa empresa. Então a Maria se sente protagonista. Ela se sente parte dessa mudança. Então, o que ela pensa na maioria das vezes? Se essa pessoa der certo, é resultado do meu trabalho. Então, ela quer mostrar resultado ali. Então, isso também engaja quem já está na sua empresa. Não cria aquele ciúmes, aproxima. E uma coisa que a gente vai falar aqui hoje também, muito importante, acompanhamento e feedback. Então, de vez em quando, pergunta para Maria como é que tá a pessoa nova, tá gostando, tá tudo certo. Terminou o mês que a gente combinou lá que a Maria seria o anjo, eu não vou simplesmente esquecer isso. Eu vou fechar com a Maria, perguntar o que ela avaliou desse período e dar os parabéns para ela, se ela foi bem. Se ela errou em algum aspecto, eu vou dar um feedback também corretivo nela para poder desenvolvê-la. E é muito comum, nesse processo do anjo, o anjo ser tão bom, isso ser tão transformador, que, por exemplo, o hospital paga uma pizza para ele, paga um jantar para a família, porque, assim, foi tão além das expectativas que a gente se sente até em dívida com essa. Então, gera todo um ciclo de engajamento, de motivação também na sua equipe. Então, essa integração ela é boa para quem está chegando, mas também para quem já está na sua empresa, certo? Perfeito. Integração, a gente
também é uma regra nossa, que a gente chama de até onboarding, né? Com Aham. o novo colaborador. Então, logo de cara, ele já chega, a gente já mostra como tudo funciona, os valores, a cultura, código de ética, o que pode, o que não pode, né? Então, assim, características no atendimento dentro da clínica, os diferenciais, o modelo de público que você atende, né? Então, já dá o tom da ópera logo de cara, né, para o colaborador, e não, como você falou, jogar a pessoa lá no olho do furacão, né, e esperar que ela seja o destaque do mês, né? Então, existe toda uma construção, né, para isso acontecer. E não depende só do funcionário, né? Depende muito dele, obviamente, porque colaborador desmotivado, desengajado, fica tóxico, né? Aí Aham. começa a exalar aquela podridão aí, né? E para esse cara não importa o que a empresa faça, o que a clínica faz por ele. É só tesoura que funciona, eu acho. Sim. Tem hora que não tem muito o que fazer, dependendo do funcionário. E, Não dá para ficar perdendo muito tempo, né, Wanderson? exatamente. E nesse aspecto, Mariana, um ponto muito importante hoje, até retomando a primeira pergunta que a gente começou a debater aqui, que é a questão das gerações, engajamento, uma prática também que a gente recomenda muito, que permeia tudo isso que a gente conversou até aqui, é a questão de fechamentos de períodos. Tá? Por quê? Hoje o mundo está tão corrido que a gente vive no piloto automático. É, Então a gente chega em perigoso. casa, vai trabalhar, vai estudar, vai, sei lá, ver livro Netflix, vai jogar, sei lá, N coisas. Então a gente não para analisar como foi meu dia, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Então, o piloto automático, qual o problema dele? A gente acaba vivendo sempre a mesma coisa e tudo se torna normal. O que é bom é normal, o que é ruim é normal também. Então, isso é uma característica social. As pessoas cada vez menos fecham períodos. Tá? Então, a empresa ela precisa ter esse papel de fechar períodos. Por exemplo, quando a gente fala da integração, que eu pedi para a Maria ser o anjo de quem está entrando, e eu dou um feedback positivo para ela, o que eu fiz? Eu fechei um período ali. Falei, ó, Maria, você foi muito bem no anjo, parabéns, sei lá, toma aqui a caixa de bombom e vamos continuar com essa pegada. E vários outros fechamentos que a gente tem, fechamento de mês, fechamento de campanha e por aí vai. Então, muitas vezes, o fechamento do mês não é só para mostrar para o meu funcionário o que deu certo e o que deu errado. É para fechar o período e realmente falar, pessoal, a partir de agora, ó, recomeça. Então, vamos recomeçar com mais energia, com mais engajamento. Só que aí, voltando, o papel do gestor. Se o gestor não fizer isso, quem vai fazer? Ninguém. Exato, Então, essa exatamente. questão também do fechamento de períodos, para a gente fugir desse ciclo vicioso, acaba sendo fundamental para a evolução de uma empresa também, tá? Legal. Wanderson, mas a gente falou de um funcionário tóxico, por exemplo, né? Mas para o colaborador que quer crescer, né? Que ele já está engajado, ele quer vestir a camisa, né? Essa questão do desenvolvimento do funcionário. Vamos falar de treinamento aí, né? Seja de novos colaboradores ou também daqueles que já fazem parte da equipe, né? Existe algum script para realizar esses treinamentos? Ou qual frequência necessária? Quais temas costumam ter maior importância aí, principalmente no universo veterinário? Fala um pouquinho para a gente. Sim. Mariana, se você me perguntar, talvez, de tudo que a gente conversou aqui, qual seja o ponto dentro da gestão de pessoas que é mais significativo para o resultado aparecer, para eu fazer a cultura da minha empresa evoluir, os resultados aparecerem, sem dúvida nenhuma é o treinamento. Tá? Só que o treinamento ele não pode ser dado de qualquer jeito. Simplesmente dar um treinamento, simplesmente pegar um vídeo do YouTube e colocar no grupo do WhatsApp da clínica, sabe? Só isso A galera não vai ver, não, gente. não só desgasta. Só desgasta. Sabe aquele. A gente vira o tio da família que manda bom dia no grupo? É Pois isso. é, cara chato, né? Ih, lá vem mais um negócio que eu assisti. Não vou ver isso, não. Exatamente. Então, assim, para a gente poder estruturar um bom treinamento, antes de qualquer coisa, eu preciso entender o que está acontecendo na minha empresa. Eu cresci com meu avô me falando uma frase que eu levo para minha vida, que é basicamente o seguinte: ele falava assim, ó, Wanderson, na vida, na maioria das vezes, a diferença entre o sucesso e o fracasso está na forma como a gente lê a situação que a gente está vivendo. Concordo. Na empresa é isso. Quem aqui está com a gente, por exemplo, a essa hora, ouvindo sobre gestão de pessoas que não está engajado? Todo mundo aqui quer acertar. É Eu estou vendo verdade. os comentários subirem aqui, o pessoal perguntando, não sei o Sim, que, tal. E é isso, vocês têm vontade, mas por que muitas vezes vocês erram?
Porque, na maioria dessas vezes, é porque a gente não lê corretamente a situação que está acontecendo. Então, para eu fazer um bom treinamento, antes de qualquer coisa, eu preciso saber como está a minha equipe, o que está acontecendo de uma maneira positiva e o que está acontecendo de uma maneira negativa. Certo? Então, a partir do momento que eu enxerguei isso, a partir de várias ferramentas, que depois a gente pode vir a falar para vocês, citar alguns exemplos, eu vou direcionar, por exemplo, eu preciso treinar mais a minha equipe em atendimento ao cliente, em negociação, em ter conversas difíceis com o tutor, e por aí vai. Né? Então, retomando até aquele aspecto, qual seria a competência mais importante dentro de uma empresa veterinária? Sem dúvida nenhuma, relacionamento interpessoal. Só que aí, Mariana, eu retomo aquela questão. Hoje, é difícil você ter uma clínica ou um hospital que não tem protocolo técnico. Você tem protocolo para tudo no hospital. O paciente chegou atropelado, a gente faz isso. O paciente chegou envenenado, a gente faz aquilo. O paciente chegou assim, é assim. Chegou assado, é assado. O técnico é perfeito, mas a equipe nunca recebeu um treinamento de atendimento ao cliente. É verdade. Triste Relembrando, isso, né? não é, e assim, relembrando que é o principal aspecto de crescimento de uma empresa veterinária. Pois é. De qualquer empresa, creio eu. Exatamente. Então, assim, eu não treinei a minha equipe para atender o cliente. Ele só sabe o técnico. Aí eu estou cobrando o meu veterinário de atender bem o cliente. Então, olha o paradoxo que eu crio. Pois é. Eu não ensinei e eu estou cobrando. Então, mais uma vez, começa com vocês. Então, o que eu trago para vocês em termos de reflexão geral é: entenda o que está acontecendo com a sua empresa. O que está bom, o que está ruim. Sempre no aspecto quantitativo e qualitativo. Ou seja, número, evidências, dados e fatos, mas também a questão da observação, do sentimento, da opinião de quem está ali no meio. Quanti e quali. Tá? Aí, se a gente for falar, por exemplo, de atendimento ao cliente, a gente pode usar o que a gente chama em marketing aí, o NPS, que é a pesquisa de satisfação. Né? Então, eu pergunto para o meu cliente qual o nível de satisfação dele com o atendimento que ele teve, qual a chance dele indicar o meu hospital para algum amigo, familiar e por aí vai. Então, eu tenho um número para embasar o meu treinamento já. E eu preciso acompanhar. Principalmente em empresas grandes, é muito comum, por exemplo, o gestor aparecer numa filial uma vez por mês. Como é que ele vai saber se está bom ou não o atendimento? Não acompanha, né? Não acompanha. Então, assim, é quanti e quali. É número, é indicador, mas também é percepção, é sentimento. É conversar com o cliente. Sabe, foi visitar sua filial, ou você só tem uma clínica, de vez em quando vai para a recepção, aborda um cliente que está saindo. Dona Maria, tudo bem? Eu sou o Wanderson, eu sou proprietário aqui da Clínica Cães e Gatos. Eu queria saber se a senhora gostou do atendimento, qual aspecto que a senhora acha que pode melhorar. Chama ela para um café, dá um chocolatinho, sei lá, faz qualquer coisa, mas ouve a opinião do cliente. Normalmente a gente só vai parar para fazer isso quando é reclamação, que está explodindo lá, bomba na clínica, fala, o cliente já ligou 11 vezes, quer reclamar com o diretor, não sei o quê. Já degringolou tudo. Exatamente. Então, entenda o que está acontecendo. A partir daí, você vai desenvolver um treinamento que vai justamente conduzir a sua equipe e trabalhar nesse ponto específico. Mas um alerta que eu queria deixar muito claro, que é um problema talvez dos mais comuns que existem hoje, principalmente no segmento veterinário, é esse. Treine seus veterinários para o aspecto de relacionamento interpessoal. Não fique só no técnico. O técnico é importante? Lógico. Mas eu mostrar para o meu colaborador, para o meu veterinário, como ele aborda um cliente, o que ele faz durante o atendimento, como ele negocia, isso é fundamental para o sucesso da minha empresa. Certo? Porque senão as coisas não evoluem. Então, no treinamento, existem vários aspectos. E só para a gente poder citar alguns pontos fundamentais aqui também, claro. Uma coisa fundamental, prática. Então, se você é aquela pessoa que gosta de falar muito como eu, que gosta de escrever, assim, treine na prática o que você está falando. Tá? Existe uma pirâmide de aprendizado que ela mostra basicamente o seguinte: quando a pessoa ela somente lê um conteúdo, ela retém uma pequena parcela, 5% do que você falou. Agora, por exemplo, quando ela conversa sobre aquilo, quando ela executa aquilo na prática, o índice de retenção da informação aumenta muito. Então, uma prática muito comum em treinamentos que a gente costuma fazer é o seguinte: por exemplo, treinei minha recepção agora de como ela faz orçamento
por exemplo, quando um cliente liga pelo telefone. Fiz uma palestrinha lá de meia hora, tal. Legal. O que eu posso fazer para fixar esse conteúdo? Maria, é o seguinte, esse assunto é muito importante para a gente. Então, na semana que vem, você vai preparar um materialzinho só para você fazer uma palestra para a gente sobre esses aspectos, para a gente entender o seu ponto de vista. Legal. Então, o que a gente vai fazer? A Maria vai preparar, não precisa ser um PowerPoint, pode ser um papel, sei lá, qualquer coisa, e ela vai apresentar o que ela aprendeu daquela conversa. Se ela não aprendeu nada, ela vai começar a pesquisar para poder aprender. E aí ela vai aprender. E aí vai aprender. E como os outros ali não sabem quem que você vai escolher, você pode ter certeza que a partir do próximo treinamento, todo mundo vai prestar atenção porque sabe que ele pode ser o próximo a apresentar. Sim, então, esse é o contexto. Então, buscar a prática, buscar esse feedback, pedir para o colaborador ensinar, na integração, muitas vezes, ou até no treinamento, às vezes pedir para um colaborador seu que faça corretamente, ele treinar a pessoa, novo colaborador. Então, isso expõe, isso dá protagonismo, isso motiva. Então, são práticas assim que melhoram muito essa questão do treinamento de uma maneira geral. Só que, assim, uma coisa muito importante, gente, que talvez de tudo que a gente conversou aqui seja o ponto fundamental. A rotina do gestor, basicamente, ela passa por tudo que a gente conversou aqui. É ler e planejar. Então, assim, entendi o que está acontecendo, eu vou planejar uma ação. Beleza, papel do gestor. Depois disso, ele vai treinar a equipe. Depois que ele treinou, não acabou. Ele precisa acompanhar o resultado desse treinamento. E depois dar feedback. Então, o ciclo de gestão é esse. Ler, planejar, treinar, acompanhar e dar feedback. Se eu não acompanho... É um trabalho incessante, né? Exatamente. Não tem um fim, né? Exatamente. E assim, Mariana, eu falo por experiência própria, minha. Eu já fiz... de vez em quando eu faço isso ainda. A gente acha que delegar, muitas vezes, é se livrar de um problema. Eu passei isso pro fulano fazer porque eu não aguento mais. Graças a Deus ele vai fazer agora. Eu não preciso mais me preocupar com isso. Não. Você precisa, de vez em quando, voltar lá e perguntar se está tudo certo. Medir os resultados daquilo. Porque senão, ele vai fazer... Desse jeito aí é o que dizem, né? Que é o delargar, né? Não é delegar, né? Você exatamente. abre mão, né? Aquele Acontece velho demais. jargãozinho. Sim. Então é isso, o gestor ele precisa acompanhar. Então, assim, gestão não é fácil, gente. Aí o pessoal deve estar se perguntando aqui, Wanderson, mas eu sou veterinário também, eu tenho que atender cachorro, atender gato. Como é que eu faço isso? Você precisa criar sua metodologia. Então, que você faça a gestão pelo menos 15 minutos por dia, mas já é mais do que você faz hoje. Sem então, dúvida. já 15 minutos do dia que você vai acompanhar, você vai ler, você vai planejar, e não só apagar fogo, reagir. Você vai ter uma visão proativa. E existem sistemas também que te ajudam a fazer isso. Então, hoje, a gente está fazendo uma live pelo Instagram aqui. Existe inteligência artificial, existe uma série de outras coisas que aceleram esse processo de gestão. Então, que você pode usar ao seu favor. Exatamente. Hoje, quem quer faz gestão. Seja uma empresa com 2 colaboradores, seja uma empresa com 200 colaboradores ou mais. Tá? Então, eu tenho que fazer, eu tenho que tomar essa responsabilidade para mim. E não empurrar pela barriga e fingir que nada está acontecendo. Tá? Então, e falando de ferramenta mesmo, existem muitas ferramentas super resolutivas, né? A tecnologia aí a todo vapor, e que as clínicas elas podem até munir e muito a equipe, né? Para resultados melhores, né? Fechar mais orçamentos, até com tratamentos mais completos, por exemplo, né? E agendar mais consultas, economizar. Falando da Fintech, por exemplo, acho que dá para a gente fazer até um paralelo aí. Para fechar mais orçamentos, por exemplo. A gente tem aí as opções de crédito para o paciente, a gente tem parcelamento em 21 vezes, né? Trabalhar com margem para negociação de descontos. Aí, para economia, por exemplo, a gente tem o repasse de valores para outros profissionais, que é o split, né? E até para serviços contínuos aí, banho e tosa, a gente tem, ou mesmo aqueles esquemas de convênio, muitas clínicas e hospitais usando o pagamento recorrente, né? Então, assim, você acha que é importante, faz parte dessa lista de treinamentos aí que os colaboradores precisam ter, específicos, assim, conhecer as ferramentas, as funcionalidades dessas ferramentas que a clínica utiliza, assim, por exemplo, quanto isso pode agregar à clínica, né? O treinamento dos softwares, da ferramenta,
que a clínica tem disponível para que o funcionário, o colaborador, use isso a favor, né? Não, Mariana, a Finpet é um exemplo claro disso. Porque, assim, hoje, as soluções que a Finpet oferece, não que a gente está numa live aqui, mas é uma verdade, todo mundo está com a gente aqui sabe disso. Elas são fantásticas e elas mudam a realidade de uma empresa. Só que o que a gente percebe na prática é que muitas vezes essa funcionalidade está disponível no sistema da Fintech, na maquininha da Fintech, por aí vai, só que isso não é efetivo na clínica. Porque simplesmente a equipe ignora. Por exemplo, crédito recorrente. Né? Então, eu tenho um banho tosa, eu tenho, sei lá, algum tipo de serviço recorrente lá, a gente treina a equipe, aí faz aquela questão do delargar que você falou. Mostrei para a equipe, agora é com eles se viram. E simplesmente eu abandono. Aí a equipe começa a fazer no primeiro mês, no segundo mês faz mais ou menos, no terceiro mês ninguém nem lembra que existe. Né? Então, essa questão de treinar essas ferramentas, seja da Fintech ou de algumas outras, por exemplo, sistema que você tem, ou qualquer outro processo que você estabeleceu na sua empresa, é fundamental para garantir a efetividade. Muitas vezes a gente coloca a culpa na empresa. Fala, contratei, mas tá vendo, não ajuda em nada. Mas a equipe também não está implementando. Você, enquanto gestor, também não está implementando. Então, mais uma vez, ferramentas como a da Fintech, eu preciso mostrar como executá-las no dia a dia e, mais importante que isso, o porquê de fazer isso, a importância disso para a empresa e para o colaborador. E sempre tá, lembrando, ler, planejar, treinar, acompanhar. Eu preciso de volta e meia acompanhar. No crédito recorrente, realmente a minha equipe está colocando isso para frente, está comunicando meus clientes. Tá funcionando? Legal. Outros produtos da Fintech também estão indo para frente, estão acontecendo. Então, assim, não adianta, por exemplo, se eu tiver uma Ferrari e, por exemplo, quem dirige essa Ferrari não sabe nem ligar. Então, o que adianta eu ter uma Fintech, que é uma ferramenta fantástica, se quem opera não sabe? Só passa o cartão lá e acabou. Então, essa é a questão. Então, e as ferramentas ajudam tanto, né? Podem, né, transformar a realidade do consultório aí, mas a galera nem sabe. Ou, por exemplo, uma ferramenta de vocês, que é a questão de parcelar em mais vezes e transferir a questão dos juros para o cliente também, sabe? Então, assim, a gente às vezes tem medo, a equipe não está preparada, mas será que se eu falar o cliente não vai achar ruim? Não, gente. Tô cobrando dele uma cirurgia ortopédica de 10 mil reais, aí ele não faz, porque é muito caro. Mas será que se eu parcelar em muito mais vezes, ele não vai fazer? Provavelmente vai. Né? Só que aí, ao invés do estabelecimento absorver esses juros, eu falo para ele, mas a partir de tantas vezes a gente coloca uns juros a mais na parcela. Então o valor fica esse. Mas você viabilizou para ele. Ou você já apresenta em parcelamento, quando ficam as parcelas, e aí se porventura ele quiser pagar à vista, você fala, então a gente dá 15% de desconto. Né? Mas eu preciso inverte um pouco a ordem da abordagem. Exatamente. Então é isso. É ler a situação, entender como isso se aplica melhor dentro da minha empresa e a partir daí a gente vai executar, acompanhar. Desse treinamento que a gente fez, por exemplo, do parcelamento em mais vezes, o que está funcionando, o que não está funcionando? Vamos ajustar. Ajustamos, está funcionando? Padronizei. Vou continuar acompanhando. Então, assim, não adianta, mais uma vez, eu tenho uma Ferrari e não saber ligar essa Ferrari. Não adianta eu ter a Fintech se eu não consigo utilizar da melhor forma possível. Né? Então é isso. Aproveita as ferramentas que a gente tem disponíveis. Porque isso, mais uma vez, é a diferença entre o lucro e o prejuízo. O crescimento ou a retração. Né? Então a equipe é fundamental nessa operação. Mas, mais uma vez, começa pelo gestor. Se o gestor não fizer isso, a equipe não vai pegar por conta própria. Ela, por exemplo, vai chegar e ligar para a Fintech e falar, como é que eu faço isso? Já aconteceu. Não tem bola de cristal também, né, gente? Não dá. Mas é um colaborador fora da curva. Tá? Então, sim. É buscar utilizar melhor as ferramentas que eu tenho disponível. Graças a Deus a gente tem a Fintech, então vamos aproveitar da melhor forma possível, porque realmente o split, essas opções de parcelamento, a questão do crédito recorrente, isso fideliza o seu cliente, isso diminui carga tributária, evita a bitributação, entre várias outras questões que são fundamentais. E você está deixando passar. O cliente entra, consome, ou faz uma consulta, não faz a cirurgia e vai embora. Então, tá aí várias alternativas para a gente poder efetivar esse cliente
aumentar ticket médio, aumentar a retenção, aumentar a satisfação também. Então, Verdade. é a empresa. Não tem outro caminho. É assumir a sua responsabilidade. Certo. Tá, vamos lá. Contratamos com base em todas essas premissas, tá? Fiz tudo direitinho. Vamos supor que eu estou seguindo à risca toda a sua orientação. Fizemos aí treinamento, mas, né, como dizia Peter Drucker, né, que lá no século passado, o pai da gestão moderna aí nos dias de hoje, ele dizia: se você não pode medir, você não pode gerenciar, né? Então, como eu faço para saber se esse trabalho com essa galera, com essa equipe, está de fato sendo executado dentro das expectativas da clínica? Quais indicadores de desempenho a gente pode acompanhar? Porque tem que acompanhar, né, gente? Quais os indicadores que a gente pode acompanhar para avaliar a performance da equipe, produtividade, volume de atendimento, agendamento, confirmação? Como é que funciona? Sim. Mariana, retomando aquilo que a gente já falou, tudo da nossa empresa, eu sempre falo tudo na vida, mas na nossa empresa é uma obrigação. A gente precisa olhar pelo aspecto quanti e quali. Então, o quanti ele vem muito por indicadores que não, nem sempre, mas normalmente são números, como você colocou, né? Então, a gente sempre prega que todo setor, toda unidade de negócio dentro de uma empresa veterinária, dentro de uma loja, ele precisa ter indicadores. Porque é a partir daí que eu começo a entender se o trabalho está sendo bem feito ou não. Então, por exemplo, falando de recepção, qual indicador que mede, por exemplo, o bom trabalho ou não de uma recepção? Por exemplo, a pesquisa de satisfação, que a gente já comentou. Por exemplo, pedidos de orçamento por telefone versus agendamentos. Então, quantas pessoas ligam para perguntar o preço da consulta e quantas marcam? Isso hoje tem sistemas de telefone que já fazem isso e não é difícil. Tem, por exemplo, operadoras hoje, você consegue ter, por exemplo, número fixo em aparelhos móveis, que a própria operadora já te dá o número de ligações, você já consegue esse relatório, e tem sistemas mais complexos também, então tem para todos os níveis, que você consegue saber a quantas ligações eu recebi, quantas realmente se efetivaram em consultas. E por aí vai, por exemplo, índice de confirmação. Então, normalmente a clínica, na véspera, envia uma mensagem para perguntar se a pessoa vem ou não, então a gente mede isso também. Então, são vários aspectos para a gente poder medir a efetividade desse setor, a recepção. Mas, mais uma vez, só o número não serve, eu preciso ter a observação também. Então, conversar com o cliente, perguntar o que ele achou do atendimento da recepção, de vez em quando ir lá olhar de longe o trabalho da recepção, perguntar para o pessoal o que está sendo bom, o que está sendo feito ruim, e por aí vai. Isso também é desmembrado, por exemplo, para veterinário. Existe um grande mito no ambiente veterinário de que o médico veterinário ele é médico, então ele não pode trabalhar com número. Isso é um erro, porque esse médico trabalha dentro de uma empresa. E a empresa tem que ter número. Tá? Então, por exemplo, quando eu coloco como um dos indicadores para o meu veterinário ticket médio, ou seja, quanto em média o cliente gastou no atendimento dele, eu não estou medindo só o volume financeiro, eu estou medindo também a qualidade do atendimento dele. Porque, por exemplo, se a gente tem aqui dentro da clínica um protocolo de que, vou chutar qualquer coisa, todo cachorro com mais de 8 anos que não é castrado precisa passar por um ultrassom preventivo uma vez por ano. Certo? E o ultrassom tem um custo, sei lá, R$200. Então, se o ticket médio desse veterinário ele é baixo, provavelmente ele não está oferecendo esse ultrassom para esse cachorro que ele está atendendo. Então, o ticket médio ele não mostra só dinheiro, ele mostra o nível de atendimento que o seu veterinário prestou para esse paciente também. Uma coisa muito comum, por exemplo, o paciente chega com dor na clínica, o veterinário sempre tem o hábito de prescrever medicamento para casa. Aí o que a gente mede? Número de aplicações durante a consulta. Por exemplo, se eu vou aplicar, eu posso passar um analgésico para esse animal tomar quando ele chegar em casa, ou eu já posso aplicar no momento da consulta. Se eu aplico no momento da consulta, é lógico, se o quadro dele permitir, eu já estou oferecendo um conforto para aquele animal naquele momento, então eu já estou amenizando aquela dor, e ele já vai para casa medicado, aí depois ele só continua. Então, por exemplo, índice de aplicações por consulta,
Um indicador também que a gente sempre acompanha, que é consultas versus cirurgias. Por exemplo, quantas consultas eu faço para virar uma cirurgia? Então, é um indicador muito também de nível de qualidade do atendimento. Então, são vários aspectos. A gente sempre diz que todos os setores dentro de uma clínica veterinária, dentro de uma loja, precisam ter indicadores. Ah, Vânia, só a minha limpeza precisa de indicador? Precisa. Por exemplo, quantos, sei lá, detergentes eu comprei no mês passado? Ah, comprei X. Será que eu não consigo reduzir isso? Sabe? E por aí vai. Então você consegue ir criando isso. Mas talvez para quem está assistindo a gente agora, o mais complicado seja dar o primeiro passo. Ah, eu não trabalho com nenhum indicador por onde eu começo. Né? Então, assim, estabeleça um indicador para cada setor dentro da sua empresa. Escolha um. De tantos que a gente falou aqui, existem milhares. Todo mundo sempre perguntar quantos indicadores existem para uma empresa veterinária? Infinitos. Depende do nível que você quer chegar. Então, assim, e depende da estabeleça sua realidade, da realidade do seu consultório, enfim. Exatamente. Então, assim, estabeleça um, a partir daí você vai implementar essa cultura. Só que, assim, o indicador, ele não pode ser só um indicador. Não pode ser só um número que eu olho. Do lado do indicador, eu preciso colocar uma meta. Aí, quando eu falo meta, o pessoal já arrepia. O pessoal vai sair da live agora. Mas, assim, gente, a meta é fundamental. Porque a meta é um parâmetro. Se eu falo para vocês assim, ó, pessoal, comprei um carro de 100 mil reais ontem. É caro ou barato? Depende do parâmetro. Se eu falar para vocês que eu comprei uma Ferrari por 100 mil reais, é barato. Se eu falar para vocês que eu comprei um carro batido sem motor por 100 reais, é caro. 100 mil reais é caro. Então além é isso. A meta... Tem problema, né? Exatamente. Mas a meta é um parâmetro. Porque senão a gente vai só... Ah, beleza. Eu tenho indicador? Tenho, mas e aí? É um indicador. Ah, indicador. É um indicador. Então eu não oriento. Então a meta, ela acompanha o indicador. E que vai motivar uma mudança, né? Se for necessário, né? Exatamente. E ele vai indicar problemas e oportunidades. O problema não é a meta. O problema é como a gente trabalha a meta. Tá? Então, na sua empresa, se você for implementar a meta amanhã, o que a gente aconselha normalmente? Faça o que a gente chama de meta ridícula. Se você viu, por exemplo, o ticket médio da sua empresa é R$300. Coloca uma meta aí de R$302. Porque você sabe que a equipe vai bater. A partir do momento que ela bateu no primeiro mês a meta ridícula, que ela bateu no segundo mês a meta ridícula, a meta para ela não é um problema mais. Aí você coloca a meta verdadeira. Legal, você desmistifica um pouco isso, né? O psicológico, faz o cérebro parar de ter medo da meta. Exatamente, ele já trabalha com isso. E você vai, aos poucos, levando a meta para o padrão ideal. Mas um conceito importante também da meta é que ela não venha só de você, gestor. Que ela venha da equipe também. Então, pessoal, o nosso indicador hoje é esse. Será que a gente consegue chegar aqui, nesse número, nessa meta? Ah, vamos, não vamos. Então, você já observa, você constrói. Então, a meta não foi você que impôs. Foi a equipe que, num acordo, estabeleceu isso. Certo? Então, é isso. Indicador é fundamental, meta é fundamental, independente do tamanho da sua empresa. Tá? Se você trabalha sozinho no consultório, você tem que ter meta. Você tem que ter indicadores. Então, aí a roda começa a girar. E você vai perceber que no começo é um pouco mais complicado, no começo incomoda, mas a evolução disso é muito significativa e é muito avassaladora, eu diria. Então, quando a gente vê, a gente já não consegue viver mais sem isso. Então, realmente é um ponto fundamental essa questão de indicadores e de metas, tá? Legal, mas vamos lá. Aí, por meio desses indicadores, que eu estou seguindo todo o seu conselho, tá bom? Como gestor, eu notei aí que existem alguns erros que precisam ser corrigidos na equipe, ou ao contrário, eu percebi que a galera tá mandando muito bem. Então, é sempre importante sinalizar, ou positivamente, ou negativamente, né? Então, por isso, o feedback, né? Tão conhecido feedback, é uma prática aí essencial a qualquer gestor. E seja positivo ou seja negativo. Wanderson, em quais situações é importante dar esse feedback para o time e como fazer isso, né? Existe uma frequência? Como funciona, na sua opinião? Mariana, mais uma vez, o chato, eu vou repetir aquilo que eu já falei.
Gestão é ler, planejar, treinar, acompanhar e feedback. Então, desse ciclo, que ele é eterno, o feedback é o último item. E é o mais importante, porque o feedback é que vai fechar o período. Lembra que a gente falou de fechamento de períodos? Não Sim. ficar no piloto automático? É o feedback que vai fechar esse período. Então, a cultura do feedback ela é fundamental para o sucesso de uma empresa. Então, a gente tem, tecnicamente, quando a gente estrutura feedbacks, a gente tem dois modelos de feedback. A gente tem o feedback em tempo real, que é, por exemplo, o João fez uma cirurgia muito legal agora, que ele conseguiu sair bem. Eu vou lá e falo, João, parabéns, você foi muito bom na sua cirurgia. Só isso basta? Não. Eu preciso ter também o feedback programado. Então, o primeiro ponto é, eu tenho que ter dois tipos de feedback, o em tempo real e o programado. O programado, ele segue uma frequência pré-estabelecida. Qual é essa frequência? O que a gente recomenda é pelo menos a cada 6 meses. Então, o ideal qual é? A cada 3 meses. Mas não precisa ser um feedback de 1 hora. Se você faz feedback a cada 3 meses, seu feedback vai durar 15, 20 minutos. Tem clientes nossos, e isso é um modelo muito bem sucedido, que fazem feedback mensal. Então, por exemplo, ele vai pagar o veterinário, esse pagamento não é simplesmente chegar lá e dar o dinheiro para o veterinário. Ele vai, chama o veterinário, fala, fulano, ó, esse mês, mostra os indicadores que a gente já comentou, esse mês você foi bem nisso e você foi mal naquilo. Vamos, então, nesse próximo mês, focar nisso que você foi mal? Aí você estabelece um plano junto com o colaborador, no mês seguinte você vai justamente corrigir isso, vai avaliar se ele conseguiu melhorar ou não nesse aspecto. Tá? Então, assim, o feedback ele é fundamental. Eu ter esse feedback em tempo real, mas ter principalmente, eu falo principalmente porque a maioria das empresas não faz isso, esse feedback programado de uma maneira frequente. Tá? Então, a partir daí, a gente começa a construir a evolução dentro de uma empresa. O feedback ele vai justamente trazendo essa evolução. Mas aí, pessoal, eu vou falar por mim. Eu sou uma pessoa que, pela minha natureza, eu tenho uma dificuldade muito grande de dar feedbacks negativos. E eu dou feedback todo dia, praticamente. Só que, assim, não é fácil. Nunca foi fácil para mim e nunca será. Só que acontece, conforme você vai fazendo feedbacks com a sua equipe, então, por exemplo, vocês adotaram um padrão de fazer um feedback trimestral, a cada 3 meses. O primeiro vai ser meio complicado para você, vai ser meio complicado para quem está recebendo. O segundo, um pouco menos. No 10º, já vai ser muito mais natural para você e para quem está recebendo. Então, a cultura do feedback ela vai sendo implementada de maneira gradativa também, e esse trauma que o feedback causa, com o tempo ele vai ser diluído e ele vai ser cada vez mais construtivo. Tá? E um ponto importante, feedback não pode ser desabafo. Se você está no ponto que você precisa desabafar com o seu colaborador, provavelmente esse colaborador já não tem que estar mais na sua empresa. Então, assim, feedback é para construir. É para aquele colaborador que você acredita que tem um espaço de evolução ainda dentro da sua empresa. Então é isso. Como, aí falando das questões técnicas, como seria um feedback ideal? Existem vários modelos, mas existe o famoso feedback sanduíche, né, que é aquele talvez o mais popular, e funciona bem. Então, basicamente, como é que é o feedback sanduíche? Eu começo com os pontos positivos daquele colaborador. Fulano, nesse trimestre você foi bem nisso, você foi bem naquilo, tal. Depois, qual que é o recheio do sanduíche? Os pontos negativos. Mas, além disso, a gente teve alguns aspectos que você precisa melhorar. Aí você coloca lá os pontos negativos que ele precisa focar. E qual que é a parte de baixo desse sanduíche? O que a gente chama de PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Ou seja, você vai estabelecer para esse colaborador um plano de ação. Fulano, então com base no que a gente viu de aspectos positivos e negativos, no próximo trimestre a gente consegue fazer isso e aquilo? Vocês perceberam que eu coloquei uma pergunta. Então você não pode também impor alguma coisa para o seu colaborador. Pergunta para ele se ele enxerga dessa forma. Pergunta para ele se você pode contar com esse engajamento dele no próximo trimestre. E a partir daí, vocês vão validar esse feedback de maneira mútua. Colaborativo, né? É uma troca.
construir juntos, e ele se compromete com você. E uma questão muito interessante é que hoje existem várias empresas que fazem o feedback por escrito. Ou seja, você tem uma ficha de feedback que você vai preenchendo ali durante a conversa e você tira uma foto para guardar para você e entrega outra via para o colaborador. Não que isso é um documento, mas isso é um mecanismo que o seu colaborador pode consultar depois do que foi passado para ele ali. Por exemplo, para pessoas como eu, que tem memória péssima, e para você. Dois. Exatamente. Somos dois, eu preciso ter tudo por escrito também, senão no dia seguinte eu esqueci. Exatamente. E para você, como gestor, lembrar também do que você conversou com ele da outra vez. Sim. E em paralelo a isso, uma prática muito legal também é o que a gente chama de agenda de feedbacks. O que é agenda de feedback? Eu pego um caderno, existem modelos prontos, até dentro do IBV a gente tem um modelo, mas você pode pegar, por exemplo, um caderno, onde cada página desse caderno vai ser o próximo feedback desse colaborador. Então eu coloco lá, João, fiz o feedback hoje, o próximo vai ser daqui a 3 meses. Coloco o dia do próximo feedback para não passar despercebido. E o que você faz nessa página do caderno? Anota tudo o que está acontecendo ao longo desses 3 meses. Por exemplo, em abril o João chegou muito atrasado, está registrado lá, aspecto negativo. O João, em maio, ele teve elogio de um cliente. E você anotou. Então, quando você for dar o feedback para o João, você está dando feedback em cima de dados e fatos. Não na sua memória, não no achismo. Você mostra, João, tá vendo? Em março, você chegou muito atrasado. A gente precisa melhorar isso. O ponto positivo, você recebeu elogio de cliente. Continua assim. Então é isso. Tenta registrar isso, porque isso vira dado, vira fato e estrutura um feedback. Só que um bônus aí que a gente fala antes do feedback seria, antes de eu entrar lá no sanduíche, no elogio, pontos negativos e PDI, antes disso, a gente perguntar para o colaborador qual é a autoavaliação dele para esse período de feedback que a gente está dando. Então, João, antes até disso, alinha, explica para ele, por mais que ele saiba, eu falo, qual é o propósito do feedback. João, a gente está aqui agora, o nosso feedback trimestral, e a ideia aqui não é ficar colocando o dedo na ferida, é construir. Então, para a gente começar a nossa conversa, então aí vem o bônus, é o quê? Qual é a sua autoavaliação do seu trimestre? Quais pontos positivos e negativos que você observou? Aí ele vai trazer. E normalmente o que ele traz nessa autoavaliação inicial é boa parte do que você já mostraria para ele. Então, sabe aquela história que ninguém pode falar mal da minha mãe, só eu? A gente, como ser humano, é assim também. Se eu estou dando feedback negativo em cima de vários itens que o João falou, não sou eu que estou falando, ele já me trouxe isso antes. Então, eu só fica mais fácil. Exatamente. Então, assim, resumindo esse feedback de uma maneira mais estruturada, é isso. Contextualiza sempre, por mais que seja o 100º feedback com esse colaborador. Qual é o propósito do feedback? Pede a autoavaliação e depois vai para o sanduíche. Elogios, pontos a melhorar, PDI, ou seja, planejamentos para os próximos 3 meses. Então, conforme você for fazendo isso, vai ficando natural para você, vai ficando natural para a equipe, e essa cultura do feedback, ela passa a acontecer. Então, aquele acompanhamento que a gente falou lá atrás, que é fundamental na gestão, ele já começa a ser implementado no dia a dia também, tá? Então, são os aspectos principais, mas feedback é muito amplo, Mariana. Então, só dei uma pincelada aqui para a gente poder embasar. Acho que tudo aí é muito amplo, né, gente? Pensa num negócio amplo. Infinito, literalmente. Pensa que é fácil ser gestor, cara? Aí, é isso aí, entendeu? Uma série de aspectos que a gente tem que cuidar, tem que planejar, tem que acompanhar. Não é fácil não, viu? Não é? Tem o ônus e o bônus, né? Então é isso, a gente tem que assumir o ônus também. Só que o ônus traz pra gente o bônus, né? Então é um trabalho de formiguinha, não adianta. Exatamente. Talvez a lei base da terra, é a lei da semeadura. Eu planto para depois eu colher. Então, se eu estou plantando uma gestão organizada, eu vou colher resultado. Eu não conheço, Wanderson, com todas as empresas que a gente trabalha, ou já conhece até de outros trabalhos, de conhecer mesmo, eu não conheço nenhuma empresa, independente do porte que ela tenha, com uma boa gestão que ela teve resultado ruim. Se você tem uma boa gestão, inclusive de pessoas, o resultado ele vem. Então é isso. Se você quer resultado, é basicamente... Começa organizando de cima, né? Exatamente. Construindo o resultado. Wanderson,
Quais outros aspectos, além de todos esses, né, que você acha que é importante a gente incluir aqui nessa conversa, né, esses que você considera essenciais aí dentro da rotina de uma clínica, de um consultório? Né? Você falou de delegar, de engajamento, falou de feedback, né, motivar, acompanhar, né, um combo, né? Então, Sim. fala o que mais você acha importante considerar, até para que a gente desperte interesse, para que a gente vá buscar mais e ter mais conhecimento a respeito do assunto. Diz aí para a gente. Então, assim, literalmente é infinito, né? A gestão de pessoas é uma arte. E quando a gente talvez esgotou, surgem práticas novas, até porque a sociedade está em uma evolução constante, né? Mas, É. assim, citando alguns pontos cruciais, a gente tem, por exemplo, o processo de demissão. Então, assim como eu tenho um processo seletivo, eu tenho que ter um processo de demissão. Porque muitas Bem vezes lembrado. o erro da sua empresa ele vai aparecer na demissão e não no dia a dia. Porque quando aquele colaborador está pedindo para sair ou você está mandando ele embora, muitas vezes ele se sente mais à vontade para te mostrar alguma coisa que você não percebeu. Logicamente, você tem que ter um filtro. Porque a pessoa, Uhum. às vezes, está emocionalmente afetada, está no calor da emoção, e por aí vai, N questões. Mas, realmente, você fazer uma entrevista demissional é muito interessante também para entender aspectos positivos e negativos da empresa. Tá? Então, seria um aspecto aí que eu gostaria de destacar também, que ele é fundamental. Outros aspectos interessantes são, por exemplo, pesquisa de clima. O que é pesquisa de clima? Eu passo, por exemplo, um formulário, hoje tem modelos online, a gente trabalha com modelo online aqui no DV, que você envia um link para a sua equipe, ela entra no formulário, esse formulário é anônimo. Então você vai perguntar da sua equipe em vários aspectos, por exemplo, comunicação interna, hoje é eficiente ou não? Você está satisfeito com a sua estrutura de trabalho? Então você faz uma série de perguntas que são anônimas, até para você dar liberdade para a sua equipe colocar da maneira adequada, o que ele realmente pensa, sem medo de se comprometer. Então, a Uhum. partir daí, é aquilo que a gente falou. O começo de tudo é a leitura. Eu consigo entender o que está acontecendo na minha empresa nos bastidores também. Né? Então, só mais um aspecto importante também, pesquisa de clima. Trabalhar a cultura da empresa. Né? Então, a gente sempre fala, qualquer grupo social tem cultura, inclusive uma empresa. E na maioria das vezes, não só no mercado pet, mas de maneira geral, essa cultura da empresa, ela é orgânica, ou seja, ela é para onde levar. Se eu tenho um funcionário engajado, se eu tenho um funcionário enrolão, se eu tenho um funcionário fofoqueiro, vai ser a média desses três a cultura da minha empresa. Meu Deus, tá bem de cultura, É hein? assim. Agora, Pois se é. você é um gestor realmente que faz o feedback, faz tudo que a gente colocou aqui, você consegue direcionar Vai a refinando. Exatamente, você vai renovando isso, vai direcionando. E um aspecto muito importante nessa cultura, até voltando àquela questão de metas, de campanhas e por aí vai, é a questão da celebração também. Às vezes a gente foca muito no resultado, mas o resultado aparece e a gente simplesmente dá os parabéns e vai embora. Então, você ter práticas de celebrar bons resultados, ter prática muitas vezes de comemorar aniversários da equipe, aniversários da clínica e por aí vai, isso tudo são momentos que trazem leveza, trazem a pessoalidade, quebram um pouco Interação, aquela né? interação. Então, isso também favorece a evolução da gestão de pessoas, favorece a evolução da empresa como um todo também, certo? E talvez um aspecto desses todos que a gente conversou no finalzinho agora, mais importante é compartilhe a situação da sua empresa com seus colaboradores. Importantíssimo. Fundamental, porque assim, não estou falando para você abrir número, falar, pessoal, a gente lucrou 50 mil reais no mês passado, 2 mil reais, 100 reais. Não, não é isso. Mas pelo menos compartilhe o percentual. Fala, pessoal, ó, de fevereiro para março, a nossa empresa faturou 15% a mais. Nosso ticket médio aumentou em 5 reais. E por aí vai. Então, quando você faz isso, primeiro, você motiva e aflora aquele sentimento de dono que a gente já falou, que ele se sente parte importante da empresa. Segundo, você traz segurança. Então, é muito comum a gente, os colaboradores do segmento VET, eles não entenderem o quanto o segmento PET e VET cresce, quanto ele está à frente de muitos outros segmentos do mercado. Aí o que ele faz? Trabalha na recepção da clínica veterinária, aí,
por exemplo, uma loja ofereceu para ser vendedora, um pouquinho a mais ela vai para lá. Sendo que a loja está numa dificuldade gigantesca, porque pandemia fechando, abrindo, varejo agora com taxa de juros alta, está vendendo menos, e o mercado pet bombando. Só que alguém contou isso para ela? Não. Então é uma forma também de você reter talentos. É uma forma também de você motivar a sua equipe. Então são, mais uma vez, aspectos que acabam trazendo tudo isso que a gente conversou aqui e trazem um resultado muito positivo para a sua empresa também. Tá? Mas assim, Mariana, não sei nem quanto tempo a gente já tem de live, que eu tô com medo da gente ter estourado já, mas... Não, tranquilo. A gente são 21h30 agora. Mas são aspectos muito importantes, né? A gente nem vê o tempo passar, né? Eu tô aqui anotando tudo. Vou ver de novo a live, viu? Opa, peraí, que esse daqui eu preciso anotar. São muito importantes aí as dicas que você está passando para a gente, todo o seu conhecimento, excelente, excepcional. Vamos ver se a gente tem perguntas, Wanderson? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, quem estiver acompanhando a gente, quiser fazer alguma pergunta para o Wanderson, aproveita esse conhecimento dele, você aí na gestão da sua clínica, do seu consultório, ou qualquer outra empresa, se você estiver aqui acompanhando a gente, quiser perguntar para ele, eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer aí em te responder. Acho que eu tenho aqui uma pergunta do Davi Santos. Ele colocou: como dar o feedback para uma recepcionista que está sempre mal-humorada? Deve ser a tia, né? Deve ser aquela tia lá que a gente falou. Então, como dar feedback para essa recepcionista que está sempre mal-humorada, mas ela é ótima deixa eu ver aqui, em controles. Ah, legal, legal. Ela é boa no trabalho, mas ela é resmungona, vai. Ranzinho. Antes até de chegar no feedback, acho que é legal a gente entender um aspecto importante da gestão de pessoas. Talvez se eu fosse resumir uma pós-graduação de gestão de pessoas em uma frase, eu diria que é justamente essa frase. Gestão de pessoas é a pessoa certa no lugar certo. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho uma recepcionista que ela é muito boa nos controles, mas não gosta de lidar com pessoas, não tem essa habilidade natural, qual seria a primeira dica que eu daria para você, Davi? Dependendo do porte da sua empresa, colocar essa pessoa para focar mais nos controles, se você conseguir. Ah, não, Vanessa, eu não consigo porque a empresa é média e eu preciso que ela atenda também os clientes. Legal. O que a gente vai fazer então? A gente vai comunicar isso a ela, falar: fulano, é o seguinte, você é muito bom nos controles, então você faz isso de maneira perfeita, só que eu preciso que você melhore na questão de atendimento ao cliente, porque eu não consigo deixar você só fazendo controles. Então você precisa também atender o cliente. Logicamente, estruturando dentro daquela metodologia de feedback que a gente já conversou. Tá? Aí, a partir daí, o grande pulo do gato para essa pessoa ter uma chance maior de colocar isso em prática é mostrar o quanto que você vai passar para ela vai retornar para ela. Por quê? Se ela não gosta de lidar com pessoas, se ela é mais fechada, provavelmente ela tem medo de reclamação de cliente, provavelmente ela tem medo de se expor. Então eu preciso mostrar para ela o seguinte: o fulano, é o seguinte, se você tratar bem o cliente, se você criar uma conexão com ele desde o momento que ele chegar, se ele por algum motivo precisar reclamar com você, essa reclamação vai ser muito mais suave. Por quê? Ele já gostou de você, ele já criou confiança com você. Um aspecto, até que eu não sei, uma cliente nossa lá de Curitiba, a Vera, faz. A Vera é uma recepcionista fantástica. E ela sempre fala essa questão de antecipar problemas. Então, se eu já estou vendo que o cliente está ficando impaciente, se eu já estou vendo que o cliente saiu do consultório meio fechado, eu já vou lá, ofereço um café para ele, eu já vou lá, comento alguma coisa do animal dele, sei lá, eu vou trabalhar dentro do que aquele cliente valoriza. Então, esse feedback é aquilo que a gente falou, não adianta apontar a questão negativa da sua recepcionista. Você precisa mostrar para ela o que ela está fazendo de errado, ou seja, não está sendo muito rabugenta, muito mal-humorada com os clientes, você apontou. Agora, o mais importante é como ela resolve isso. Então, seja atenciosa, trate o cliente pelo nome, antecipe os problemas. Por quê? Se você fizer isso, a chance do cliente reclamar ou se indispor com você é muito menor. Então, o seu ambiente vai ser muito mais tranquilo. Né? Então, são aspectos realmente para você conduzir. Então, o que eu diria, resumindo isso, é sinceridade, mostrar
o problema e construir junto com essa pessoa a solução, mostrando para ela não só o que a empresa vai ganhar com aquilo, mas o que ela vai ganhar também adotando aquelas medidas, tá? Legal. A Gis Pizzini, beijo, prima! Beijo! Ela está perguntando o seguinte, Wanderson. Como agir diante de um feedback de um funcionário que não aceita os pontos negativos, não concorda com o que está sendo exposto? É um calcanhar de Aquiles esse, E, infelizmente, isso é bem comum. Quando a gente estuda os perfis do DISC, a gente tem 4 perfis, D, I, S, C. Então, normalmente, as pessoas que são do perfil D, elas têm uma resistência maior a ouvir críticas, né? Por mais que sejam críticas justas, reais. Então, pensando nisso, foi que eu comentei lá atrás da questão da agenda do feedback. Então, assim, ao longo desse período, por exemplo, eu dou feedbacks semestrais. Se eu tiver uma agenda onde eu anoto tudo o que aconteceu de certo e de errado, eu estou dando feedback e apontando os problemas em cima de dados e fatos. Não é machismo. Então, por exemplo, se o João chegou atrasado, muito atrasado em março, 3 dias, vou falar para ele, João, é o seguinte, em março, no dia 24, no dia 28, no dia 30, você chegou atrasado. Ele vai discutir isso? Não, é dado, é fato. Então, quanto maior o nível de resistência a ouvir feedbacks negativos, mais o seu embasamento precisa ser sólido, para você realmente embasar o que você está falando, entre aspas, com provas, e não só no achismo. Tá? Então, acho que esse é o melhor caminho, esse é o caminho mais eficiente, que você, tanto para a pessoa que é mais amigável, como para a pessoa que é mais resistente, você consegue dar esse feedback e você não abre margem para discussão, porque é um dado, é um fato. Contra números não há argumentos, contra fatos não há... e por aí vai os ditados populares, né? É verdade. O Lucas perguntou, como eu faço para engajar os funcionários a participarem das ações promovidas pelo RH? Isso é bem interessante também, porque normalmente a gente tem algumas empresas com RH muito proativo, só que a equipe muitas vezes não participa. Ela está tão envolvida ali com a rotina do dia a dia, em atender o cliente, em ficar naquele piloto automático, que as ações acabam passando despercebidas. Então, qual que é o primeiro passo para a gente conseguir um engajamento maior nessas ações de RH? É justamente quebrar esse piloto automático. Então, como a gente faz isso? Por exemplo, as reuniões, por exemplo, tem empresas que têm o aniversariante do mês. Beleza, a gente para 5 minutos, canta um parabéns, faz isso, faz aquilo. Nesse momento, o que eu já faço? Já comunico para o pessoal uma ação do RH. Sim. Aí, pessoal, vou lembrando, uma questão muito importante também, comunicação interna. Naquelas pesquisas de clima que eu citei aqui, nas empresas que a gente acompanha, normalmente a maior reclamação é uma comunicação interna ineficiente. Então, uma comunicação interna onde a pessoa não sabe o que está acontecendo. Então, do que adianta, por exemplo, um RH fazer uma ação e a equipe não saber disso? Wanderson, mas eu falei. Mas você tem que falar a mesma coisa várias vezes de forma diferente. Ai, meu Deus, Então, assim, não adianta falar uma vez, eu preciso repetir. Lógico, eu não vou repetir da mesma forma. Então, por exemplo, mandei uma mensagem no grupo do WhatsApp. Daqui a uma semana eu vou colocar no mural da clínica. Daqui a uma semana eu vou mandar um áudio no WhatsApp. Daqui a outra semana eu vou falar nos aniversariantes do mês. E por aí vai. Então, o segredo da comunicação, muitas vezes, é falar a mesma coisa várias vezes de forma diferente. As pessoas são assim, não adianta. A gente não tem como lutar contra isso. São formas de compreensão também. Momento que a exatamente. pessoa está, atenção ali, se está disposto a ouvir ou não, se está ocupado ou não. Tem tudo isso. E uma dica muito legal é o que a gente chama também de, falando de comunicação interna, e cabe nisso as ações de RH, que foi a pergunta, é o que a gente chama de grupo mural. Porque, assim, toda empresa tem um grupo do WhatsApp. Só que aquilo, por exemplo, vamos supor que você mandou uma ação do RH agora. O RH está promovendo isso e aquilo, tal. Legal. Aí o fulano já mandou palminha, o Beltrano mandou um áudio perguntando. Aí quem estava em atendimento vai pegar o grupo, já tem 50 mensagens lá e nem volta. Já foi. Já foi, sumiu. Então, o que é um grupo mural? É um grupo
do WhatsApp, onde a gente coloca todo mundo da empresa, mas só o administrador envia mensagem. Ninguém Então, pode interagir. ninguém pode interagir. E a gente coloca alguma dúvida, mandar no particular. Então é isso, lá vai ter só o que é importante. Por exemplo, o dia do pagamento desse mês mudou. Essa semana tem aniversariante do mês. Estamos com um desconto na academia tal. Por aí vai. Infinitas comunicações, positivas e Isso é negativas. legal, viu? Essa solução é bacana, interessante. Então, aí o que a gente orienta? Grupo mural, onde só o administrador manda mensagem, e orientar a nossa equipe a fixar esse grupo mural no topo do WhatsApp. O WhatsApp ele permite a gente fixar até 3 conversas. Muita gente não sabe disso. Então, eu falo, pessoal, para ninguém perder o recado aqui, fixa o grupo lá no topo do WhatsApp, porque vocês não perdem mensagem dessa forma. Então, assim, gente, é infinito. Eu vou lembrando aqui, eu nem tinha pensado em falar, a gente... Vai anotando aí, galera. Qualquer coisa você assiste de novo, como eu vou fazer, entendeu? A live, para você pegar pontos que você deixou passar. Exatamente. Mas é muito rico a gestão de Wanderson. pessoas e... É, verdade, Pode muito rico. falar? O nosso áudio tá com um pouquinho de delay. Deu delay. Acho que a gente não tem mais perguntas. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, pode enviar. Nós estamos aí finalizando. Vou passar a palavra a você, Wanderson. Quero que você fale um pouquinho aí para quem está assistindo. Como entrar em contato contigo? Se alguém tiver outra dúvida, quiser esclarecer algum aspecto, algum conceito, como podem fazer? A palavra é tua. Obrigado. Pessoal, quem está acompanhando a nossa live, ficou com alguma dúvida, quer aprofundar um pouco mais esse tipo de conhecimento, quer um trabalho de assessoria mais profundo também, você pode entrar no perfil da IBV, que é justamente esse perfil que eu estou fazendo a live, e mandar um direct para a gente, que a gente retorna para você, justamente com as informações, aprofunda essa conversa. E aquele aspecto que eu falei em alguns momentos da nossa live, que a gente teria uma oferta especial para quem está aqui com a gente, basicamente eu fui até resistente, eu vou confessar, em relação a essa oferta, mas o pessoal me convenceu hoje aqui à tarde sobre isso e eu vou divulgar aqui para vocês. A gente hoje, dentro do IBV, a gente tem um produto que a gente chama de meurh.clube. O que é o meurh.clube? É um clube, ou seja, um agrupamento de empresas onde a gente fornece uma ferramenta para operacionalizar tudo que a gente conversou aqui e várias outras coisas que não deu tempo da gente falar. Então, vocês viram, a gestão de pessoas ela é muito complexa. Então, se eu deixar pelo orgânico, pela minha memória, isso tudo se perde. Então, basicamente, eu preciso ter uma metodologia e uma rotina para colocar tudo isso em prática. Então, o meu RH.clube, o que ele é? Ele é justamente um sistema que organiza a sua rotina de RH de uma maneira prática e já tem todas essas ações e várias outras lá engatilhadas que você vai colocar isso em prática. Então, justamente, operacionaliza tudo que a gente conversou aqui. Porque no IBV a gente tem uma característica comum à equipe aqui. A gente odeia a teoria só. Tem que ir para a prática. Então, essa ferramenta coloca tudo isso em prática. Legal. Então, qual é a promoção que a gente vai oferecer para quem está com a gente aqui hoje? Justamente, quem está acompanhando esse vídeo, ou até acompanhar até amanhã, meio-dia, e realmente quiser testar essa ferramenta, manda um direct para a gente, que a gente tem um número aí de 40 licenças de um mês gratuitas para vocês testarem. E a partir daí vocês vão avaliar. Gostei? Faz sentido para mim? Vou assinar. Não gostei? Beleza, não tem problema nenhum. Mas assim, compartilhando com vocês o feedback, ele é fantástico. É uma ferramenta que a gente já desenvolve há mais de 2 anos. Ela trabalha muito com a questão de inteligência artificial. Então ela vai aprender com você e vai aplicar a sua rotina de acordo com as características da sua empresa. E os resultados são evidentes. E além disso tudo, a gente tem grupos de discussão, onde você vai compartilhar seus problemas, suas soluções e vai aprender com outros empresários como vocês também. Então, quem está ouvindo a gente aqui, se interessou, manda um direct também no perfil do IBV até amanhã, meio-dia, depois a gente vai fechar a inscrição. Então, a gente tem 40 inscrições disponíveis e a gente vai disponibilizar para vocês por conta dessa parceria tão vantajosa para a gente, tão satisfatória que é com a Fintech, tá bom? Legal, muito bom, hein?
Valeu, Wanderson. E quem quiser também conhecer um pouco sobre a Fimpet, quiser saber mais sobre a Fimpet, se você tem uma clínica veterinária, hospital, né, tiver interesse, quiser esclarecer suas dúvidas, também pode mandar um direct aí pra gente no Fimpet Oficial, que a nossa equipe vai entrar em contato com você, vai responder, esclarecer todas as suas dúvidas também, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. O Wanderson, muito obrigada. Foi uma aula aqui. Nossa, eu aprendo tanto com vocês. É incrível. Adoro. Muito obrigada pela sua participação. Acho que foi super agregador aí seu conhecimento. Ajudou a gente bastante, eu tenho certeza. Muitas pessoas elogiando aqui. Então, muito obrigada também por ter aceitado aí nosso convite, viu? Eu que agradeço. Eu aprendi demais também. Meu propósito maior é aprender. Então, nessa discussão, com as perguntas, com as suas colocações, eu aprendi demais também. Então, é isso que me move, esse é o meu propósito, e vamos continuar nessa luta aí. É essa troca, né? É isso que move a gente. Né? Muito obrigada, pessoal. Obrigada mesmo por todos que estiveram aqui presentes. A live está sendo gravada e vai ficar disponível já no Instagram, fica disponível. Depois a gente também vai colocar aí no canal do YouTube da Fimpet. Aí você pode ir lá consultar, foram tantas dicas importantes, aí você não vai perder nenhuma, tá bom? Muito obrigada, Mariana. Gente. Oi, pode falar. Só um recadinho pro pessoal, encaminha essa live também para quem é amigo, de repente não estava aqui, tem uma empresa veterinária também, porque a gente só cresce junto. Então, se vocês crescerem, seus amigos crescerem, vocês vão ser muito mais fortes. Então, encaminha também para que vocês achem que merece ouvir e discutir sobre isso. Adoro, isso mesmo. Certinho. Obrigada, pessoal. Uma excelente semana aí, restante da semana para todos vocês. E tamo junto. Acompanha a gente que logo mais temos mais conteúdos para vocês aí, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.